Fala, seus snipers! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje você vai aprender o que é CDI. Logo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo relacionado a finanças e a investimentos. Aproveite e já deixe seu like para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas como você. Agora, vamos ao conteúdo do vídeo. Vou começar falando sobre uma curiosidade. Você sabia que o Banco Central tem uma regra que exige que os bancos do país encerrem um dia com saldo de caixa positivo? Pois é, essa é uma medida de segurança para manter o sistema financeiro sempre seguro e estável. Porém, é claro que nem sempre isso é possível. Ou seja, nem sempre o banco vai conseguir fechar o dia com saldo de caixa positivo. Imagine, por exemplo, um dia onde tenham tido muito mais saques do que depósitos. Nesse caso, é óbvio que o caixa será negativo. E isso precisa ser resolvido. Então, os bancos pedem empréstimos entre si, a fim de deixar o caixa do dia positivo. Pois é, os bancos também precisam de empréstimos, e para isso eles utilizam o CDI. Mas o que é CDI? O CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Ele é um título emitido por instituições financeiras, onde o principal objetivo é facilitar empréstimos de curtíssimo prazo entre elas. Sua duração é de apenas um dia útil e sua existência é justamente para cumprir a regra imposta pelo Banco Central, a qual exige que os bancos fechem o dia com saldo de caixa positivo. Assim, a instituição que estiver precisando de dinheiro para cobrir a diferença de caixa deverá emitir um CDI. Um detalhe importante é que o CDI não pode ser comprado por pessoas físicas, embora ele desempenhe sim um papel muito importante em algumas aplicações financeiras. Isso porque a média da taxa de juros praticada nesse tipo de transação é chamada de taxa DI. Ela serve de referência para outras negociações. E afinal, como que funciona o CDI então? Basicamente, a principal função do CDI é possibilitar os empréstimos entre um banco e outro, para que com isso tenha sempre dinheiro suficiente para realizar suas operações, para proteger a instituição em si e os clientes também. Logo, o CDI funciona como uma garantia de que a instituição devedora pagará pelos recursos que pegou. Como você já sabe, a taxa média de juros praticada nesses empréstimos é chamada de taxa DI. Seu cálculo e divulgação é realizado pela própria B3 e representa a média ponderada das movimentações interbancárias que ocorreram em determinada data, servindo de base para os CDIs do dia seguinte. Vou explicar agora qual é a relação entre o CDI, a taxa Selic e a taxa DI. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Basicamente, ela é o principal instrumento de política monetária para que o Banco Central seja capaz de controlar a inflação no país. A taxa DI, também chamada de CDI, é a taxa de juros praticada quando os bancos emprestam dinheiro entre si. A ligação entre elas se dá principalmente pelo fato de que a Selic serve de base para a taxa DI. Normalmente, a Selic é um pouco mais alta do que a taxa de negociações interbancárias, a taxa DI. Além disso, as duas têm o poder de influenciar outras taxas de juros em diferentes aplicações financeiras. No Tesouro Direto, por exemplo, a taxa Selic é a referência utilizada em títulos pós-fixados. Já a taxa DI é utilizada em aplicações financeiras de crédito privado, as quais vou falar agora e também falarei como funciona a taxa de rendimento dessas aplicações, que acabam sendo atreladas ao CDI. Basicamente, as aplicações que possuem sua taxa de rendimento atrelada ao CDI são afetadas quando o CDI aumenta e quando o CDI diminui. Ou seja, quando o CDI aumenta, os lucros são maiores e quando ele diminui, os lucros são menores. Vamos ver agora quais são essas aplicações. A primeira aplicação que vou mencionar, que acaba utilizando o CDI como taxa de rendimento, é o CDB. Quando você investe em um CDB, está emprestando seu dinheiro para um banco em troca de uma remuneração, tá? Que é a taxa de juros, a qual é com base no CDI. Ou seja, se o CDI estiver em alta, o rendimento será maior. E se ele estiver em baixa, o rendimento será menor. Outro ponto positivo do CDB é que, na maioria das opções disponíveis no mercado,
o rendimento é de 100% do CDI. Às vezes, a depender do banco que emitiu, né, esse título, o rendimento chega a ser muito maior do que 100% do CDI. Sem contar o fato de que os CDBs são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, para investimentos de até R$ 250 mil. Resumindo, o CDB é uma aplicação financeira muito segura e recomendada para os investidores conservadores, aqueles investidores que têm um perfil para renda fixa. Se você quiser saber mais sobre o CDB, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, então confere lá, beleza? A segunda aplicação são as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e as letras de créditos do agronegócio. Quando você investe nessas aplicações, você está investindo no setor imobiliário e no setor do agronegócio, respectivamente. A rentabilidade dessas aplicações são variadas, podendo ser pré-fixadas, pós-fixadas ou até mesmo indexadas a um índice de preço ou ao CDI. Logo, a forma de remuneração vai depender do tipo de aplicação que você escolher. Outro detalhe importante é que as LCIs e as LCAs também são garantidas pelo FGC, logo são consideradas investimentos de baixo risco. A terceira aplicação são as debêntures. Elas são títulos de dívidas que são emitidas por empresas privadas. Ou seja, quando uma empresa precisa de dinheiro para financiar projetos ou pagar dívidas, elas podem emitir as debêntures no mercado. Então, quando você investe nesse tipo de aplicação, você está comprando dívidas ou financiando projetos de expansões de determinada empresa. Nesse tipo de aplicação, a rentabilidade também vai variar, podendo ser pré-fixada, pós-fixada ou até mesmo indexada a um índice de preço ou ao CDI. As debêntures, onde o rendimento é atrelado ao CDI, vão sofrer com as oscilações do CDI, ou seja, conforme o CDI oscila, o rendimento vai oscilar também. Por isso, o ideal é que você invista nesse tipo de aplicação quando uma alta do CDI for esperada para o futuro. Outro detalhe, as debêntures não têm proteção do FGC. Por isso, são aplicações mais arriscadas, onde o rendimento costuma ser maior para compensar esse risco. A quarta aplicação são os CRIs e os CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Elas são aplicações de renda fixa emitidas por seguritizadoras que representam créditos imobiliários ou agrícolas. Basicamente, elas possibilitam que os emissores transformem esses créditos em ativos negociáveis no mercado financeiro, gerando assim recursos para novos investimentos nesses dois setores econômicos. Para os investidores, investir em CRIs e CRAs oferecem várias vantagens, como rentabilidade atrativa, diversificação de investimentos, baixo risco de crédito e isenção do imposto de renda sobre os rendimentos para as pessoas físicas. As formas de rentabilidade são praticamente as mesmas que já mencionei nas LCIs e nas LCAs. O único ponto negativo das aplicações é no valor do aporte inicial, que costuma ser mais elevado. Isso se você for investir diretamente nessas aplicações. No entanto, você pode investir indiretamente nessas aplicações com aporte inicial muito menor e com muito mais diversificação, que é através dos fundos de investimentos, os quais são o quinto tipo de aplicação que tem um rendimento atrelado ao CDI. Basicamente, os fundos de investimentos são uma modalidade de investimento onde os recursos financeiros de várias pessoas são reunidos e aplicados em aplicações diversas, a depender da estratégia adotada pelo gestor do fundo e conforme for o regulamento do fundo. Os fundos de renda fixa são os que aplicam somente em aplicações de renda fixa, como em CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures e até mesmo no Tesouro Direto. Alguns fundos de renda fixa aplicam somente em aplicações que são atreladas ao CDI, portanto, o rendimento do fundo será conforme a variação do CDI. Diariamente, os gestores desses fundos calculam quanto rendeu o dinheiro investido, adicionando ao valor total. Ou seja, mesmo se você investir e decidir tirar o dinheiro no dia seguinte, você vai receber juros proporcionais ao curto período que o seu dinheiro ficou aplicado no fundo. Agora que você já sabe quais são as aplicações que são atreladas ao CDI, você deve estar se perguntando: o que significa 100% do CDI?
significa dizer que determinada aplicação acompanha integralmente a variação do CDI. Ou seja, o retorno dessa aplicação será a taxa total do CDI. Por exemplo, se o CDI estiver em 10% ao ano, uma aplicação que ofereça 100% do CDI renderá essa mesma porcentagem, ou seja, 10% ao ano. Resumindo, é uma forma de indicar que a rentabilidade da aplicação vai acompanhar totalmente a variação do CDI. Atualmente, existem muitas aplicações que oferecem rendimentos bem maiores do que 100% do CDI. Algumas oferecem até 200% do CDI. Claro que essa remuneração vai depender do emissor do título, ou seja, quem está emitindo a aplicação. Geralmente, quanto maior o rendimento, maior o prazo de aplicação e maior é o risco do investimento. Por isso, nesses casos, invista somente em aplicações que tenham garantia do FGC para diluir seus riscos e aumentar os seus ganhos. Um ponto muito importante é que em todas essas aplicações que falei nesse vídeo, elas acabam rendendo muito mais do que a poupança. Então, se você tem dinheiro aplicado na poupança, procure um outro destino para ele. Essa simples mudança no futuro te trará muito mais retorno. Vou te ensinar agora onde você vai achar qual é a taxa exata do CDI. Atualmente, em novembro de 2023, o valor acumulado do CDI no ano foi de 11,83%. Ou seja, esse é o rendimento que as aplicações atreladas a 100% do CDI apresentaram durante o período de janeiro de 2023 a novembro de 2023. Agora, para saber exatamente a taxa do CDI atual, é muito simples. Você só precisa pesquisar no Google qual é a taxa do CDI hoje e entrar somente em sites com fontes confiáveis de informações, como sites de notícias econômicas e sites de corretoras de valores. Como você viu no decorrer do vídeo, o CDI é muito importante, tanto para seus investimentos como para a economia do país, pois ele é utilizado como referência para o rendimento de diversas aplicações de renda fixa, como CDBs, por exemplo. Portanto, se o CDI cair ou subir, seus rendimentos também serão afetados. Já no que diz respeito à economia do país, o CDI é fortemente afetado pela taxa Selic, que é definida pelo Copom a cada 45 dias para manter a inflação dentro das metas estabelecidas pelo Banco Central. Com isso, as taxas de juros para empréstimos e financiamentos são afetadas e o CDI também acaba sendo impactado. Resumindo, quando a taxa Selic cai, o custo do dinheiro também diminui, ou seja, pegar empréstimos ou financiamentos fica muito mais barato. E quando a Selic aumenta, o custo do dinheiro também aumenta. Com isso, os juros dos empréstimos e financiamentos serão maiores. Logo, se essas taxas estão baixas, a economia do país fica aquecida, uma vez que isso impulsiona o consumo e o investimento por parte das empresas. Já se ela estiver alta, então acontece o oposto. Os produtos acabam ficando muito mais caros, a concessão de crédito fica mais difícil e por isso as pessoas tendem a consumir menos e as empresas investir menos. E se você quiser aprender a investir seu dinheiro de forma prática, correta e rápida, clica no link aqui embaixo na descrição e se inscreva no meu curso Sniper em Investimentos. Nele você vai aprender tudo sobre as aplicações de renda fixa, sobre as ações e sobre os fundos de investimentos imobiliários. Então, Snipers, esse foi o conteúdo do vídeo. Se ele te ajudou, deixe seu like e se for novo aqui no canal, já se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo. Até o nosso próximo vídeo.